Seja muito bem-vindo a mais um Por Dentro da Forja. Hoje eu estou aqui com o nosso sócio Fagner, contador, e ele vai falar um pouco mais, contar a vida, a história dele, tudo aquilo que ele faz, a expertise dele, aquilo que ele tem que vai fazer diferença aí no mundo, na sociedade, e eu tenho certeza absoluta que você vai ficar impactado com o testemunho e depoimento do Fagner e tudo aquilo que ele faz. Fagner, fala pra galera aí o que você exerce, se apresenta para todo mundo aí, vai. Oi Renato, oi quem está assistindo a gente. Então, meu nome é Fagner, eu sou um contador de abordagem generalista atualmente, mas eu sou especialista do varejo. Tenho passagem por grandes empresas do ramo supermercadista e eu trouxe essa experiência para o meu escritório. Estou aqui em Penedo, em Itatiaia, há 4 anos. Hoje, Fagner, especificamente você atua em alguma área mais específica ou como é que é? Fala aí. Sim, o forte da minha carteira de cliente são os clientes da área de e-commerce. Sim. Eu atendo, além do Rio de Janeiro, mais 7 estados. Uau, 7 estados? 7 estados, tá. Que maravilha. Inclusive aqueles que têm benefício fiscal, como Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo. Isso eu acho que é muito interessante para quem pode estar ouvindo a gente aí, né? Sim, exatamente. Esse é o diferencial, né? Sim. Você perguntou do diferencial. O diferencial, além da contabilidade tradicional, assessoria empresarial, é buscar benefício fiscal. Para quem é do comércio sabe que é extremamente necessário. Isso é totalmente necessário. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, me conta um pouco mais da sua história. Você se formou em que ano, em qual local, para a galera saber? Tá, eu sou natural de Barra Mansa, aqui no estado do Rio. Okay. Me formei na UBM em 2005, Sim. tá? E de lá para cá sempre atuei na contabilidade. Atuei um pouquinho em áreas afins e em grandes empresas que eu trabalhei como contador interno. Acabei assumindo posições de diretor financeiro, gerente financeiro, enfim. Legal. É empresa familiar que a gente trabalha abaixo do dono. Está o dono aqui, a gente está aqui. Isso foi em função da dinâmica, né? E, geralmente o empresário olha para alguém e fala, você é contador, legal. Mas a contabilidade é algo burocrático, na cabeça do empresário, né? Principalmente os mais antigos ainda tem essa coisa. Aí eles me direcionavam para uma área mais dinâmica, que era praticamente tocar a empresa junto ali com o dono. Legal. E você já se formou em 2005 e já abriu logo um escritório? Como é que foi isso? Não abri o escritório logo, não. Na verdade, pelo meu planejamento, assim, acabou que deu certo. Era uma coisa que eu tinha visto em 2005. Eu pensava o seguinte, eu vou abrir o escritório quando eu tiver lá para os 35 anos. Porque na minha época não era muito comum ser um contador-chefe na minha idade, 23, 24 anos. As pessoas nem levavam a gente muito a sério, a verdade é essa. Você deve saber, eu passei por isso também. Então eu falei, quando eu tiver mais velho, com mais experiência, esse vai ser o momento. E assim ocorreu. E aí você abriu o escritório aqui em Barra Mansa, como é que foi? Não, eu sou de Barra Mansa, mas desde 2011... eu vim atuando na capital, no Rio de Janeiro. Trabalhei em grandes varejistas, em um grande escritório de contabilidade voltado para o varejo. E ao final de 2018 comecei minha jornada, vamos chamar de empresário contábil. Entendi. Entendeu? Desde então eu comecei e foi nessa época. Confesso que não foi algo planejado. Aconteceu. Que interessante, fala mais sobre isso. Eu trabalhava numa empresa que eu tinha função de consultoria. Sim. E trabalhava junto ao cliente de forma externa e a gente faz muito contatos. E quando eu resolvi sair dessa empresa, muita gente me procurou, abre seu escritório, me atende. Que legal. E alguns clientes que a empresa não pegava pelo porte, que a empresa só pegava clientes de grande porte, os menores passaram a me procurar e eu procurei aqueles que não entraram para a empresa e assim começou. Tinha um sócio comercial, cara bom de vendas, e assim eu comecei. E me diz uma coisa, você que sempre trabalhou de alguma forma dentro de um escritório de contabilidade, então você começou em 2018 mais ou menos a sua jornada, você mesmo disse isso, como empresário do ramo contábil. Isso. Primeiro, como você está se sentindo como empresário do ramo contábil? Porque agora é você que está liderando, né? Desde o final de 2005 eu posso dizer que eu já empreendia no CNPJ dos outros. Ok, intraempreendedorismo, né? Exatamente, tem esse nome agora, né?
Então, eu sei, hoje, do lado de cá do balcão como contador, eu sei o sofrimento do empresário do outro lado do balcão. Verdade. E quando eu olho para a minha empresa, eu não sou contador, eu sou empresário. Então, eu já trago essa experiência, só que agora é no meu CNPJ, é no meu CPF. A responsabilidade é mais pesada, né? Sim, sim. Mas como contador, a gente sempre tem compromisso com o patrimônio alheio, né? Verdade. Que esse é o nosso serviço. Então, não foi uma mudança muito drástica, não. Só a liberdade que foi maior. Legal, olha só. Diz uma coisa para mim. A gente já começou em 2026 agora com a bendita da reforma tributária. 2027 ela vai entrar para valer aí, funcionando. O que você tem para falar para aqueles que estão vendo e ouvindo a gente sobre a reforma tributária, para os empresários? Vamos começar pelos pequenos empresários, médios, depois o empresário grande, fica à vontade. O que você tem para falar para a gente sobre reforma tributária? Porque, primeiro, eu não sei se é percepção minha, tá? E se a percepção minha está errada, pode estar errada. Se estiver errado, você me corrige. Mas me parece que os empresários não estão muito aí para a reforma tributária. E isso me preocupa, porque ela vai chegar logo ali. Então, utiliza esse meio, esse canal aqui, exatamente para orientar os empresários, desde o pequeno, médio, o grande porte, o que eles precisam fazer já, agora em 2026, para se preparar para aquilo que vem aí para 2027. Aliás, na sua visão, o que vem para 2027? Renato, para ser rápido, prático e assertivo, sem entrar Sim. na parte técnica, Sim. todo empresário deve fazer é se organizar. Ele deve pensar, independente do seu segmento, do tamanho da empresa, ele deve pensar como uma empresa do lucro real. Ok. Organizar contas, ter documentação hábil dos gastos, despesas e, para quem é do comércio, fazer a chamada revisão tributária. Tratar cada produto ali que ele tem no estoque dele para venda, a tributação é feita item a item, tem que tratar cada produto do estoque. Então, em termos gerais, o empresário tem que se organizar. Quem não fez isso até hoje, a reforma tributária vai obrigar a que trabalhe desse jeito. O empresário não costuma falar que o governo é sócio dele? Sim, verdade. Então, seu sócio governo, ele já se profissionalizou. Então, para o empresário, ele vai ter que acompanhar, ele vai ter que acompanhar o sócio dele e se profissionalizar. Então, assim, 2026 já começou, a gente tem aí o tempo de uma gestação, vamos dizer assim, 9 meses, para quem não se preparou, se preparar, entrar certo. Agora, diz uma coisa para mim, você, com a sua visão de mais de 20 anos trabalhando já na contabilidade, a sua visão do mundo empresarial, do empresário, o empresário brasileiro, ele está preparado para aquilo que vai vir pela frente? A nível de mentalidade, porque você falou aí, me assustou, confesso para você, tem que ter o pensamento de um empresário do lucro real. O empresário, o pequeno ou o médio até, eu sei que eu quero saber a sua opinião, ele está preparado para isso? A gente conhece o mercado, né? Sim. Infelizmente, boa parte ainda não. Que é muito aquela questão operacional de fazer a empresa rodar e fica protelando essas decisões de organização. Se a gente falar de anos atrás, o empresário tinha um problema da informação do conhecimento. Isso não é problema mais hoje em dia. Sim. Então, o empresário ele tem que parar um pouco, colocar o pé no chão, dar uma respirada e encarar o problema, que é o quê? Organizar a empresa dele internamente, o que não é atividade fim e é feito dentro da empresa, principalmente financeiro e gestão de estoque. Agora diz uma coisa para mim, pensando nisso que você está trazendo aqui, quais são os maiores riscos que um empresário corre a partir de 2027 com a reforma tributária se ele não se organizar? Você acha que corre o risco de muita empresa falir, fechar as portas? Se não chegar a isso, ele vai continuar carregando um passivo muito grande, né? A gente está falando bem do comércio, mas também a gente não pode esquecer dos prestadores de serviço. Em geral, né? O pessoal da prestação de serviço que ainda se organiza como CPF, por exemplo, médico, dentista, advogado, enfim.
todo mundo tem que se organizar, tá? O governo está cada vez mais com ferramentas de fiscalização, cruzamento de dados. Lembra quando falou do Pix de R$5.000? Sim, lembro, ano passado, né? Entendeu? É isso. O governo já mandou a mensagem que, ó, estou com ferramenta para fiscalizar tudo que a sua empresa movimenta. Então, o empresário tem que se calçar, tem que formalizar, tem que fazer a coisa certa. Não tem outro caminho. E também, Renato, pode falar. Seguir, até para concluir, essa questão da reforma tributária, a gente sabe que é aumento de carga tributária. Não tem jeito, a gente não pode falar outra coisa. Mas pensa bem, um cenário aí, se todo mundo fizer a coisa certa, se organizar, o mercado fica mais justo, a coisa auto se regula, a gente deve ter inflação, né? Vai aumentar o preço de tudo. Então, o que o governo pretende colocar com a reforma tributária, se todo mundo se enquadrar... Legal isso que você acabou de falar aí, dessa autorregulamentação. Parece um sonho no Brasil que a gente vive, mas com tanta fiscalização, igual você está falando aí, que o governo, e a gente sabe que tem, com tanta fiscalização, com tantas ferramentas de fiscalização, isso acho, na minha visão, me parece, eu quero saber a sua, me parece algo inevitável. Se vai ser daqui a 1 ano, daqui a 5 ou não sei quantos anos, mas isso vai acontecer. Você percebe isso também? Inevitavelmente. É isso que vai acontecer. Parece um cenário de sonhos. Mas o governo está trabalhando para isso. Toda essa estrutura montada, todo o investimento que o governo fez é para isso. Agora, esse timing, sim, igual você falou, daqui a 1 ano, 5, a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, a gente tem que chegar antes que o governo chegue. O empresário tem que se organizar antes que o governo fale, ó, já consigo enxergar toda a sua movimentação. Ixi, para não ser pego de calça curta, né? Exatamente. Sem estar preparado, né? Exatamente. Receber uma surpresa. Uma péssima surpresa. E igual a gente falou, pode ocorrer da empresa não ter mais continuidade, ou quem continuar vai continuar carregando o passivo. Também não é um bom cenário, né? Diz uma coisa para mim, na sua visão, o que você acha? A reforma tributária vai ser mais positiva ou mais negativa para o comércio? Vamos começar pelo comércio primeiro. Para o comércio? Isso. Quem se organizar bem vai ser um cenário positivo. Quem não se organizar vai ser positivo. O que pode ser bom para todo mundo é o fim da informalidade, o fim da sonegação, deixa uma concorrência mais justa, mais leal. Igual você falou aí. Entendeu? E quem é do comércio tem que se atentar pelo seguinte, ele tem que se organizar, porque a gente sabe que vai entrar, mesmo no Simples Nacional, a sistemática da não cumulatividade, né? Aquela coisa de comprou, gera crédito, vendeu, gera débito. Que inclusive no sistema híbrido do Simples Nacional deve ser o melhor cenário. E para quem já está fora do Simples, é a mesma sistemática. Isso vai ajudar a qualificar bons fornecedores, né? Porque você sabe que na reforma tributária, para o seu fornecedor te dar o crédito tributário, ele tem que fazer o pagamento do imposto. Verdade. Split payment. Verdade. Pelo novo formato aí de arrecadação do governo. Então vamos lá. Você falou algumas coisas aí que eu queria que você... Eu acho que vai ser muito interessante para aquele que está vendo e ouvindo a gente. Primeira coisa, você falou de qualificar fornecedor. Você está falando muito de débito e crédito, eu entendo isso, mas eu quero que aquele que está vendo e ouvindo a gente entenda. Explica um pouco melhor a situação de débito e crédito, porque é parecido com o ICMS hoje, débito e crédito, só que o empresário, principalmente o microempresário, que não tem, o ICMS está ali embutido ali na maioria das vezes, dentro do Simples Nacional, ele não, essa história não entra na cabeça dele. Explica primeiro o que é essa questão de débito e crédito, dos impostos da reforma tributária, CBS e IBS. Explica melhor isso, só isso, débito e crédito. Depois eu quero te fazer uma outra pergunta que eu acho que vai ser muito interessante para você que está vendo e ouvindo a gente. Vamos pegar essa linha que ela é bem interessante mesmo, sim. Principalmente para aqueles que a gente fala, ó, tu tem que sair do simples e virar lucro real, que a gente fala hoje. A sistemática de débito e crédito, a do débito, todo empresário já conhece. Vendeu, pagou imposto sobre a venda. O crédito é o valor do imposto que você acredita na compra com o fornecedor. Você pega uma nota aí que tem um ICMS destacado.
Ah, comprei um produto de R$ 1.000 com ICMS de 20%. Aqueles R$ 200 viram um crédito ICMS ali na apuração fiscal da contabilidade. Se você vende aquele mesmo produto, vamos usar como exemplo, a R$ 1.500, pagando 20% de ICMS na saída, tu está devendo 30% para o governo. Aí o seu contador faz a apuração. Ó, na venda você tem que pagar 30, mas na compra você tem um crédito de 20. Na apuração, o contador entrega a guia de R$ 10. Ok. Então, se ele não qualificar o fornecedor e não tiver esse crédito, ou não acertar esse crédito, o imposto devido não vai ser 10, vai ser 10 ou mais. Ok. Então, o que você está dizendo para a gente é que é importante você, empresário, qualificar, verificar, ver quem é o seu fornecedor. Todo mundo vai dar crédito de CBS ou de IBS, todas as empresas, as que estão no Simples, as que estão no lucro presumido, lucro real, como é que funciona isso? Vamos lá. Vai substituir a sistemática do ICMS, PIS e COFINS pelo IBS e a CBS, né? Só vai ter uma substituição de nomenclatura para a gente simplificar. E para quem está dentro do Simples, você tem um sistema híbrido. Vão ter duas opções dentro do Simples, né? Uma equivalente ao que é hoje. Sim. Tá? Esse não vai mexer em nada, né? Vai continuar trabalhando do mesmo jeitinho dele. Provavelmente a mais vantajosa é a sistemática do débito e crédito. Similar ao lucro real hoje, né? Que é esse híbrido que você está fazendo dentro do Simples, que você está falando, híbrido né? dentro do Simples. A sistemática de débito e crédito. É uma opção que tem. Isso ainda não está totalmente regulamentado, né? A gente sabe, mas a sistemática é essa. Então, provavelmente, levando em consideração margem de lucro de comércio, a sistemática de débito e crédito vai ser a melhor opção mesmo para quem esteja no Simples. Só que aí o empresário, na minha visão, eu quero perguntar para você, ele não vai poder levar as coisas empurrando com a barriga, no amadorismo, que é o que você começou falando, de revisão tributária, de controle de estoque. Aí você até usou um termo assim, aquilo que a gente gosta de falar, vai ter que ter o pensamento do lucro real, você falou alguma coisa desse tipo assim, porque é exatamente isso que você está falando, né? Bom, não é porque é simples, mas está no sistema híbrido, ou seja, débito e crédito, que a pessoa vai poder continuar a vida como estava no simples, porque senão não faz sentido para ela, né? Exatamente, a gente rodou, exatamente. voltou para o mesmo lugar, porque dependente assim da gente começar a falar de parte técnica, qual é o melhor enquadramento, no final das contas, o que vai diferenciar a tributação do empresário vai ser a sua organização, que a parte técnica a gente já tem. A gente vai depender muito mais do empresário para conseguir gerar aquele resultado do que entrar com a parte técnica. A parte técnica a gente já está conversando aqui, a gente já está caminhando, a gente vai aplicar a parte técnica para o cliente, mas a gente vai depender dele, ele trabalhar corretamente. A gente volta, gerenciamento de contas e revisão do cadastro de produto, gestão de estoque, tá? A gente não falou do fluxo de caixa, né? Split Payment vai pesar nisso, né? Exatamente. Porque aquele dinheirinho que hoje a galera fica lá, que não paga o imposto, não vai existir mais, né? Exato. Você paga imposto lá na frente para parcelar, coisa desse tipo assim, para botar o dinheiro no caixa, vai ter problema com isso, né? Fala nisso um pouco aí, porque eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante. Por isso que foi bom aproveitar o gancho aí dessa organização e entrar nisso. Exatamente. Vamos falar de um exemplo simples aqui? Sim. O pessoal do Simples. Se ele emite uma nota no dia 1º de março, por exemplo, ele vai pagar o imposto daquela nota no dia 20 de abril. Está falando de 50 dias. Verdade. No novo sistema de arrecadação do governo, o Split Payment, provavelmente vai ser uma sistemática de D+1. Parecido com a do cartão de crédito, que tira a taxinha ali quando você recebe. Então, se ele emitir uma nota no dia 1º de março, provavelmente no dia 2 de março, 3 de março, o governo está tirando da conta dele. Agora, como será isso? A sistemática disso. Né? Mas na teoria, e a mensagem que o governo já mandou que vai ser dessa forma. Isso acaba com o fluxo de caixa da empresa, entendeu? Isso se a empresa pagar o imposto em 50 dias, porque muitos não pagam. Tem essa também, né? Que aí fica empurrando até o final do ano, chega no final do ano, vai lá e faz o parcelamento na Receita Federal. Exatamente.
Aí complica ainda mais, né? Porque se a gente pegar o histórico dos últimos anos, quantos parcelamentos especiais o governo federal principalmente, e depois logo atrás os estados, as prefeituras, quantos parcelamentos excepcionais não surgiram nos últimos tempos? O empresário, não vou nem entrar no mérito se ele está certo ou se está errado, muitos aproveitaram a oportunidade. E isso dá uma alongada no pagamento do imposto. Aí a gente está falando de fluxo de caixa também, né? Sim, com certeza, porque vai mexer em tudo isso aí, né? Se esse imposto do exemplo de 20 de abril, se ele prorroga aí por mais 6 meses depois parcela, ele vai pagar lá na frente e diluído. É isso aí. Isso, a tendência é não ter mais. Vamos trocar miúdo aqui. Dentro da contabilidade, o que você mais gosta? No seu coração, na contribuição que você dá para os seus clientes, para aqueles que estão lá sob a sua batuta. O que você mais gosta dentro da contabilidade? Eu não tenho um assunto preferido. O que eu mais gosto é do mais desafiador. Porque hoje a gente fala muito de trabalhar nichado, segmentado, eu tenho experiência no varejo, mas eu particularmente adoro uma novidade. Chega um tipo de empresa que eu nunca trabalhei. Eu tenho que entender como é que a empresa trabalha, verificar a legislação e aplicar. Isso para mim é a coisa mais interessante, é a novidade que um empresário pode trazer para mim. Porque assim, eu sou apaixonado por todas as áreas. Fechar um balanço, o setor contábil está fechando um balanço lá, quando eu bato o olho na tela, tá lá, eu paro para ver. Essa questão tributária, a gente fala toda hora, entendeu? Departamento pessoal, a questão trabalhista é um problema para as empresas, então toda hora também a gente tem que estar buscando uma solução para o empresário. Então, assim, eu passeio por diversas áreas. O que eu mais gosto, por exemplo, é cliente novo. A gente chega lá, às vezes está aquela mesa com sócios, né? Se puder, eu já sento no meio da sala e falo, por onde que a gente começa? Legal. Qual que é a dor que você quer tratar primeiro aí, procurando um novo contador? Legal. Vamos falar de financeiro, tributário, departamento pessoal. E assim vai. O que você, com toda a sua experiência, diria para um empresário, um empreendedor que está no início agora, ele está iniciando agora, na sua visão? Porque você tem a visão dos dois lados, de tudo quanto é lado aí do balcão. E como contador agora, o que você diria para o empresário que está no início de jornada, está no início onde a jornada é sempre mais difícil, mais desafiadora? Nesse período que a gente está vivendo, é um período onde a economia está um pouco mais devagar, então é mais desafiador ainda. Quais seriam, por exemplo, 3 conselhos que você daria para quem, como um consultor, que você daria para quem está iniciando, para aquele empresário que está iniciando a sua jornada de empresário? O primeiro é somente com o próprio empresário, conheça bem o seu negócio, o ramo que você está atuando. O segundo é o que eu falo para os meus clientes que estão começando a empreender, tiraram o primeiro CNPJ, que é o seguinte, para empresário que está começando, a gente presta mais assessoria empresarial do que contabilidade propriamente dita, porque é um sistema simplificado para uma empresa que está começando, com faturamento baixo. E o terceiro é o que a gente já falou aqui no começo, vamos voltar para ele. Organização. Organize as contas, revise seu cadastro de produto, para quem é do comércio, para quem é prestador de serviço, saia do CPF, vem para o CNPJ. Então, esses são os 3 conselhos básicos aí para o Falando em prestação de serviço, porque você no meio da conversa falou em prestação e agora tocou e você falou dessa importância de não misturar, do cuidado de não misturar CPF com CNPJ. Você, na atuação sua, você vê isso ainda acontecendo muito? Sim, essa mistura, principalmente na prestação de serviço? Sim, é comum. O prestador de serviço, vamos dar um passinho para trás. Geralmente o prestador de serviço, o autônomo, ele se organiza como CPF. Ok.
Mesmo tendo CNPJ? Não, ele se organiza como Ok, CPF. inicialmente. Inicialmente. Nessa época que vai abrir a janela agora do imposto de renda, é muito comum. A pessoa vem, quero fazer o meu imposto de renda da pessoa física, eu sou autônomo. Faço o imposto de renda e levo para ele uma assessoria tributária. Ó, você pode se organizar como pessoa jurídica, legal. que é uma vantagem. Legal. Aí ele se organiza. Mas tanto esse que se organizou como pessoa jurídica, o empresário de uma forma geral, ainda é muito comum misturar a conta da pessoa física com a pessoa jurídica. Nem sempre é falta de conhecimento e de informação. É a questão operacional da empresa que não se organiza, mistura. Mas eu vejo que hoje isso existe bastante, mas o maior problema é operacional, não é mais a questão de conhecimento. Que informação todo mundo tem, todo mundo já sabe. Então acho que o grande desafio de separar essas contas é operacional. Isso é muito importante, né, Renato? Até dar uma esticada aí e falar um pouco mais pelo seguinte, porque quando o empresário mistura a conta pessoal com a conta da empresa, Sim. Às vezes ele tem uma falsa impressão que a empresa dele não está dando resultado, não Muito está dando lucro. Muito importante você falar sobre isso. Né? Porque ele às vezes mistura as contas e na hora de apurar ali o resultado, ele fala, minha empresa não está dando a rentabilidade que deveria, ela está dando prejuízo. Mas muitas vezes está no DRE dele ali, conta pessoal. Que às vezes ele esquece até de uma continha básica, né? Vamos lá, o cara trabalha no segmento, fatura 1 milhão por mês, com uma margem de 5 em média, lucratividade é 50, mas ele tem um custo de 70, ele vai falar que a empresa deu 20 de prejuízo. Então, no dia a dia, a gente costuma ver esse cenário com esses empresários que ainda misturam as contas de pessoa física com pessoa jurídica. Então, o que acontece nisso que você está falando aqui agora é que quando mistura tudo, essa coisa do CPF com o custo de CPF dentro do CNPJ, vira um balaio de gato que eu imagino que esse cliente seu não tem uma visão clara da empresa dele dando lucro ou prejuízo. Eu fico pensando que isso deve ser um trabalho danado. Não é muito função do contador, na minha visão, tá? Porque você vai meio educar o seu cliente. É isso ou eu estou errado? Educar a gente educa, mas a operação dele ali, né? Se vai acontecer aí a mesmo, gente né? não tem domínio sobre a operação, mas todo mês a gente notifica. E isso gera, Renato, um problema interno, né? Sim. Que ele não sabe o resultado da empresa dele. Aí a gente tem também o problema externo, a fiscalização, que pode tratar essa retirada do sócio como uma distribuição de lucros disfarçada e entende que esses valores possam ser tributáveis. E agora, em 2026, isso está pior ainda, porque se já existia essa fiscalização, agora está muito mais intensa, né? Exatamente, porque quando a gente falava em distribuição de lucros, era um paraíso, é isento. Sim, isento. Aí agora a gente tem um teto agora aí de lascou, 50 mil reais. Para o empresário alta renda, Sim. acima de 50 mil, por um erro operacional, ele já está sujeito a pagar imposto. E para quem trabalha errado, vai pagar o imposto, a multa e os juros e multas sobre o imposto. Por isso, diz uma coisa, esse é um dos grandes motivos, mas a reforma tributária é outro. O contador especializado, o contador atento, o contador que estuda, o contador que quer pegar o cliente pela mão, hoje sim ele está fazendo muita diferença na vida do empresário. É mais do que nunca, Sim. né? Nesse caso, o governo é até o nosso aliado, né? Sim. Quanto mais ele aperta o empresário vai protelar menos a decisão de trabalhar certo e isso ajuda a gente. Então, para o contador que tecnicamente já está bem alinhado com o que deve ser feito e já orienta o seu cliente, esse aperto do governo, principalmente com a reforma tributária, para o contador é um ganho também. Só para a gente dar uma arrematada antes de entrar num tema que eu quero entrar aqui, que é imposto de renda pessoa física. Espera aí, olha só. Você, na sua visão, sem ser antiético, sem nada, você entende que, vamos lá, a maioria dos contadores, seja sincero, hein? Sua visão, você entende que a maioria está preparado para exercer esse tipo de trabalho ou não? O mercado, Renato. Vamos lá, sem arrumar briga, essa tá? Sem arrumar até briga. se mexe do sofá, né?
Sem arrumar briga. O mercado é muito grande Sim. em qualquer área. Na contabilidade também não tá diferente, né? Antigamente você ia procurar um contador, era mais difícil. Hoje tem muitas oportunidades. Então, ainda tem muita gente despreparada em função do tamanho do mercado. Se você comparar por porcentagem, quantos dos contadores estão preparados? De 1 a 10, quantos que você acha, Fagner, que estão preparados? Uns 7, pelo menos? Acredito que sim. Você é bonzinho, hein? Sim, mas esses 3 que ficaram, corresponde a quantas contabilidades? Sim, quantas empresas, né? É? Sim, verdade. Leva a grandeza desse número a nível Brasil. Mesmo se eu falasse 9, não, um só é despreparado, Renato. Você imagina esse um... O estrago que pode fazer, né? E a nível Brasil, que número que esse um representa? Então... Sim. E isso é um alerta muito grande. Aí eu não estou querendo falar a nível de CRC, mas alerta para o empresário. Porque o empresário tem que entender quem ele está contratando. Sim. Precisa entender. Sim. Assim como o cliente também tem que conhecer bem o seu... Sim. Assim como o contador também tem que conhecer bem o seu cliente. Sim, verdade. Entendeu? Para saber como ele opera, entendeu? Legal. Quais os objetivos dele. Eu até costumo falar, né, que não tem como fazer contabilidade sem conhecer o seu cliente, como é que ele trabalha, sem conhecer as suas particularidades. Então, para os dois lados é importante. Maravilha! Agora vamos falar sobre imposto de renda pessoa física. Bom, essa semana o governo soltou aí já as regras, novas regras, 35 mil, a renda mínima. Bom, você acha que o brasileiro ainda continua atrasado com relação ao imposto de renda? Atrasado no sentido de que se preparar para fazer o seu imposto de renda e não deixar dinheiro para trás? Sim, ainda tem aquela coisa de deixar para a última hora, tá? Mas uma coisa melhorou, Renato. O quê? Em função das notícias que surgem do governo federal, do Pix de 5 mil, o pessoal está ficando mais antenado e com mais disposição para fazer o seu imposto de renda da pessoa física. As pessoas estão ficando mais preocupadas, então? Ah, com certeza. Antes de abrir a janela, as pessoas já estão procurando para poder fazer. E a gente tinha sempre no calendário o dia 1º de março como abertura da janela. Foi para 15, agora foi para 23, né? Então eu vejo que em função da comunicação do assunto, em redes sociais, por exemplo, o empresário está mais antenado em fazer a sua declaração de renda. E outra coisa também que leva o empresário a se atentar com o seu imposto de renda é a comprovação de renda na pessoa física, né? Sim. Porque a gente brinca que ainda tem muito empresário que no imposto de renda da pessoa física é o indigente, vamos dizer assim, não tem nada, não declarou nada. Fagner, eu sou empresário há 5 anos, mas eu nunca fiz um imposto de renda. É comum chegar esse perfil no escritório. E não tem motivo nenhum para que seja dessa forma. Então, em função da comunicação sobre o assunto, eu acho que o empresário brasileiro está sim mais antenado com isso, mas o que ainda pega é aquela coisa do brasileiro de deixar para a última hora, né? Diz uma coisa para mim, você falou de rede social, aí eu pensei, eu tenho visto muitos vídeos nas redes sociais falando de imposto de renda, falando assim, olha, algo que vai está gerando muita confusão já esse ano, as pessoas estão ficando de fato confusas, é porque em janeiro agora de 2026, começou a isenção de 5 mil reais. Então, quem ganha até 5 mil não paga imposto de renda. E tem muita gente achando que ganhava 5 mil lá atrás, lá em 2025. Ou seja, que tinha imposto de renda retido na fonte, ou que nem tinha imposto de renda retido na fonte, mas estava obrigado, e está obrigado. E as pessoas estão confundindo muito isso. Explica para essa galera que está vendo e ouvindo a gente aí que se tem ou se não tem que declarar. Bom, qual é o mínimo para declarar? Vai lá. Vamos lá, Renato. Uma dúvida, uma questão muito recorrente. A isenção do imposto de renda até os 5 mil reais começou agora em janeiro de 2026. É para os valores que o contribuinte recebeu a partir de 1º de janeiro de 2026. A declaração do imposto de renda que a gente está falando, que vai abrir a janela na próxima segunda-feira, dia 23,
foi do que aconteceu no ano calendário de 2025. Em 2025 não era R$5.000, era um teto menor, entre 35 e 36 mil, não sei precisar. Então, essa regra dos 5 mil, na declaração do ano que vem, que vai entrar essa conta. Mas é muito comum, muita gente está perguntando, Fagner, eu ganho menos de 5 mil, tem que fazer imposto de renda? Uma outra coisa muito interessante que eu queria que você falasse aqui para as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente. É o seguinte, muita gente que é MEI, não faz contabilidade, acha que não precisa fazer imposto de renda. Eu sei que tem uns que precisam e outros não. Explica um pouco melhor isso aqui. Se ele é obrigado por lei ou não e tem um CNPJ, Sim. A gente recomenda, né? Sim. Até que para que ele tenha um comprovante de renda. E o histórico patrimonial, né? Junto com o banco, ter o histórico patrimonial ali também dentro da declaração. É importante. E a declaração do imposto de renda da pessoa física, para quem é MEI, é ideal fazer ela alinhada com o imposto de renda do MEI. Sim, né? sim. A declaração do MEI. Porque ali você coloca o faturamento anual do MEI e, de acordo com o faturamento anual do MEI, tem uma distribuição de lucro isento para o CPF que está no MEI. Isso para quem não faz contabilidade completa, né? Porque o MEI, ele é obrigado a ter contabilidade? Não. Mas se ele tiver, ele tem a vantagem de ter uma escrituração contábil completa que aumenta a margem de distribuição de lucros dentro do MEI. A gente não trabalha com a margem de presunção, já trabalha com o lucro líquido, o lucro operacional ali que dá no fechamento contábil. Então, mesmo sendo MEI, é importante. Se você tem CNPJ, você tem que fazer um imposto de renda da pessoa física. Para se organizar, né? Exatamente. Maravilha. Bom, passou rápido demais, já deu mais de 30 minutos a gente conversando. Eu prometo que o Fagner vai voltar em outros momentos aqui para conversar mais sobre outros assuntos, inclusive sobre imposto de renda. A gente pode fazer uma live só sobre imposto de renda. Se você falar para mim que topa, a gente já vai marcar, porque tem muita coisa, tem muito chão ainda para o imposto de renda chegar. Mas eu queria que você deixasse uma última mensagem para quem está vendo e ouvindo a gente, para quem é seguidor aqui do Por Dentro da Forja, a nível de empresário, qual é a recomendação que você deixa para essa pessoa que ela quer se organizar e prosperar, crescer, evoluir e para frente com o seu negócio em 2026? Aceito o convite, acho muito importante a gente fazer uma então live, tá marcado, live sobre esse assunto. Então já vamos agendar. Do imposto de renda da pessoa física, vai contribuir com muita gente aí, tá? A gente só vai abrir e detalhar mais o que a gente já conversou. E o recado para o empresário é o de organização. Buscar conhecimento, uma contabilidade que te ajude e aplicar esse conhecimento que a contabilidade com o contador te traz dentro da sua empresa, né? Que não adianta só informação, esclarecimento. O empresário tem que entender também que ele tem a obrigação de pegar todo esse conhecimento do seu contador e aplicar dentro da empresa. Legal. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Eu tenho meu perfil pessoal, meu nome é Fagner Vigorito, é só digitar lá que aparece. Fagner Vigorito. Vigorito, legal. Tá? Um T só. Um T só. Ok. E as redes sociais do meu escritório, que é CF Fagb, FAGB, e o nosso site, www.fagb.com.br. Maravilha. Foi muito bom ter você aqui em mais um Por Dentro da Forja. Até o próximo.